Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje vamos a falar sobre filhos e seu papel sistêmico na relação mãe-filho. Como já vimos em vídeos anteriores, é da mãe a maior parte da responsabilidade da geração do vínculo mãe-filho, assim como do ambiente propício para o crescimento saudável e do seu filho. Vínculo que começa a ser criado já no período pré-natal ou talvez desde o desejo de ser mãe, e se prolonga e estrutura em toda a primeira infância desse novo ser. Esse vínculo resulta fundamental para a criança, possibilitando um desenvolvimento saudável da personalidade e dos comportamentos sociais, da autoestima, assim como do seu posterior relacionamento com o mundo exterior. Sem esse vínculo, sabemos que a criança deverá enfrentar diversas dificuldades. Uma amostra que não é nada pequena dessas dificuldades é o que acontece no movimento interrompido. A preparação para desempenhar funções complexas faz que, no homem, o desenvolvimento seja lento, e a diferença de outros animais, nascemos totalmente dependentes. Só dentre os 10 meses e o ano e meio de idade, a criança começa a ter noções de si mesma. Aos 3 anos, ou perto dos 3 anos, começa a adquirir a consciência do que é certo e do que é errado. Mas só ao redor dos 12 anos começa a definir sua consciência crítica e social, aumentando muito o leque das relações e adquirindo laços e adotando regras que fortaleçam seu pertencimento aos grupos dos quais participa. Nos primeiros anos de vida, é justo dizer que as sensações e as emoções vivenciadas pela criança e pelas pessoas que cercam a essa criança são as principais ferramentas para o aprendizado. Todas essas experiências e emoções, quando equalizadas sistemicamente pela figura materna, permitem uma maior adaptabilidade. E essa maior adaptabilidade ao meio é o que nos estimula a definir a forma em que utilizaremos toda essa informação genética, epigenética e sistêmica que carregamos simplesmente por ter nascido. Mas o que acontece se a mãe não está disponível? Há muitas formas de não estar disponível. A grosso modo, a mãe pode, por exemplo, estar presente, mas não estar disponível para a criança. Como, por exemplo, acontece na depressão por parto, ou quando a mãe deve ficar internada após o nascimento do filho. Ou pode simplesmente não estar, que é quando abandona seu filho ou quando a mãe morre. Portanto, o vínculo mãe-filho que nos equaliza e completa não se limita a uma questão de presença ou de ausência materna, ainda que esta seja fundamental. Não se trata de que o vínculo seja condição para a vida dos filhos. O vínculo mãe-filho pode se viabilizar o sucesso e a felicidade na vida do filho ou da filha, ou não. Isso dependerá somente da qualidade e do equilíbrio sistêmico desse vínculo. Mas, mesmo assim, estando a mãe ou não, existindo o vínculo ou não, será papel do filho, no seu processo de amadurecimento e integração da sua personalidade, o assentimento de tudo o que foi e como foi, assim como o tomar tudo aquilo que recebemos da mãe e do pai, seja o que for, em termos de quantidade, qualidade ou amorosidade. Só a mãe e o pai podem nos dar a vida. As outras coisas podem vir deles ou de outras pessoas, ou, na sua hora, podemos nós mesmos ser os provedores do essencial. Esse tomar é um movimento imprescindível que devemos realizar em algum momento da nossa vida de filhos, onde se inclui harmoniosamente ao nosso ser a figura materna e a figura paterna. A relação mãe-filhos pode adoptar muitas formas, umas quase perfeitas e outras muito, muito disfuncionais.
Mas a explicação de todos estes processos não faz parte da atividade do constelador. Outros profissionais analisam e explicam psicologicamente as dinâmicas relacionais, enquanto que o constelador observa os efeitos dessa interrelação não para meramente explicá-los, e sim para compreendê-los dentro da filosofia sistêmica e incorporá-los a um movimento de harmonização e resolução que restabeleça, quando perdido, o equilíbrio do grupo. É papel do filho, também, ser pequeno. Ser, desde seu lugar na família, um ávido aprendiz, como um receptáculo que, sem estar vazio, aos poucos se descobrirá com heranças e serviços a realizar pela família, às vezes em conflito com as suas próprias expectativas. O filho, desde seu nascimento, vive um período de grandes mudanças e de maiores conflitos. De desafios que vão desde o conhecimento de si mesmo até a procura da imagem social perfeita. Tudo isso aprendendo a velocidade estonteante a lidar com todas essas cargas de estímulos e de aprendizados. Ser pequeno também define a forma em que se relaciona com os maiores da família, sem que isto signifique submissão ou insignificância. Mas também, a precedência da qual o filho desfruta não pode ser um passaporte à arrogância nem ao desrespeito, fundamentalmente dos maiores. Sempre tendo em conta que características como submissão, insignificância, arrogância e desrespeito crescem na criança não como uma coisa inata, e sim como produto da elaboração de tudo o que recebe da sua própria família, inclusive dos ancestros. Na relação mãe-filho se aninha também toda uma herança, todo um legado que já vinha sendo elaborado pela mãe e pelo pai, mas que cai no colo do novo ser, sem opções, junto a seu pertencimento e à sua ordem. São aquelas heranças e serviços a realizar pela família dos quais já temos falado. Portanto, é papel do filho, que é insubstituível no seu sistema familiar, ser parte consciente ou inconsciente da alma familiar, que é um conceito básico na filosofia sistêmica. Segundo o Sr. Bert Hellinger, no livro Viagens Interiores, existe uma alma familiar que une todas as pessoas da família, independentemente de estarem vivas ou mortas. É papel do filho se engajar nessa família, aprendendo difíceis equilíbrios, mais que importantes para a sua vida de relacionamentos. Equilíbrios como é o caso de empatia, identificação, ou de aceitação a sentimento, e de outros conceitos que, normalmente, por serem mal compreendidos, reduzem drasticamente nossas opções de alcançar êxito e felicidade. Seriam os adultos os que estariam numa posição mais apropriada para resolver os conflitos e emaranhamentos. Mas o que se observa nas famílias através das constelações familiares sistêmicas é que a dor, a vergonha, a lealdade e outras emoções ou circunstâncias fazem que seja impossível para alguns adultos olhar para esses assuntos. Então, e só então, a responsabilidade da solução desses conflitos passa a ser da consciência de grupo ou da consciência familiar, tarefa que normalmente é assumida pelos menores da família. A solução sempre passa por permanecer engajado na família e resolver efetivamente os nossos emaranhamentos. Mas existem situações em que pertencer não é tudo aquilo que sonhamos. Situações difíceis podem nos colocar em circunstâncias onde tenhamos que sobrelevar um pertencimento pesado, estéril, infeliz. Às vezes, tomar decisões e fazer escolhas que aparentemente nos afastam da família, transformando conflitos em movimentos de solução para todas as partes, pode ser uma boa solução. Como é, por exemplo, a compreensão e assentimento de algumas opiniões diferentes das nossas em determinados assuntos, num movimento físico silencioso de distanciamento de um parente, é o mais apropriado. Desta forma, o engajamento não significa, não tem como condição permanecer na família apesar de tudo,
nem ser partes de sua dinâmica quando isso parece contradizer as nossas convicções mais profundas e sinceras. Às vezes, as separações ou distanciamentos são a forma que temos de dizer: sim, pertenço e sempre pertencerei a essa família, mas nesse momento devo seguir minhas convicções com a vossa compreensão, assim como com a minha compreensão sei da importância das suas convicções e da necessidade de trilharem seus próprios caminhos. Mais tarde, nos reencontraremos, sabendo que tudo isto foi uma pausa necessária. Faz parte do papel sistêmico dos filhos compreender e assentir o pertencimento da mãe, algo tão absurdamente lógico que a negação deste pertencimento chega até doer. Mesmo assim, muitos filhos negam o lugar que só a mãe pode ter na sua existência, e isso não é viável. Assim, como filho inicialmente pequeno e depois simplesmente como filho, fará parte do seu papel pertencer a essa família e assumir as tarefas, os serviços decorrentes da interrelacionalidade entre todos e cada um dos integrantes dessa alma familiar, da melhor forma possível e através das leis sistêmicas. É dentro da alma familiar que atua o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, gerando condições para resolver transgressões e assim viabilizando o fluxo da vida. Se bem podemos concluir de que no começo não temos a sabedoria de atravessar as fases da nossa vida com êxito por conta própria, de uma maneira ou outra, na sua hora ou mais tarde, será a nossa responsabilidade e, portanto, o nosso papel concluí-las, para assim estar disposto à chamada realização. É papel do filho, assumindo seu lugar de adulto, ter a disposição de ajudar seus pais quando necessário. Mas, sistemicamente, se trata da ajuda possível e não do sacrifício. Não se trata de qualquer ajuda. Se trata de uma ajuda equilibrada e partilhada junto aos outros irmãos de existirem. Apesar, inclusive, de que às vezes seja um pouco difícil. É nessa dificuldade onde experimentamos como filhos o chamado equilíbrio entre dar e receber entre pais e filhos, onde os pais sempre dão e os filhos sempre recebem. E a dificuldade consiste na nossa necessidade aparente de ter que dar, pelo menos, o mesmo de tudo aquilo que deles recebemos. Isto, já de por si, é um claro sinal de que não temos tomado os nossos pais, nem tudo o que deles vem, pois de tê-lo feito saberíamos que teremos a oportunidade de fazer o mesmo por nossos filhos, ou através de outros tipos de doações ou ações pela comunidade ou pela vida. É nesse sentido, os sentimentos que nos embargam se tingem de julgamentos sobre aquilo que é certo ou que é errado, num processo de racionalização que nos conduz descaradamente ao abismo, diluindo a pouca clareza que já existia em relação ao nosso papel de filhos. São muitos os elementos em jogo, agindo sobre um relacionamento conturbado, geralmente conturbado, e cheio de reclamos e desentendimentos, que ainda conta com o dramático erro sistêmico dos filhos quando perdoam seus pais pelos erros e faltas cometidos. Humildade, leveza, assentimento, concordância com todos e com todo, percepção, compreensão e transformação dentro da energia da vida, esses são os objetivos. É papel do filho, também, se concluir como filho. E isto acontece quando cumprimos todas as etapas do nosso desenvolvimento, seja de forma harmoniosa e equilibrada ou com dificuldades. Mas as concluímos na medida em que, ao olharmos para o caminho e, apesar de tudo, tenhamos a certeza de estar em paz e sentindo uma profunda e sincera felicidade. Agora, concluirmos nosso papel de filhos nada tem a ver com o fato de nascermos pais. Nada a ver. Personalmente, continuo trabalhando para me concluir filho e já faz muito tempo que sou pai. Personalmente, continuo trabalhando para me concluir filho e já faz muito tempo do falecimento dos meus pais. Se concluir como filho
Não é uma tarefa acabada. Não é deixar de ser filho para ser outra coisa. É continuar sendo filho em paz e harmonia pelo resto da vida, afirmando nosso sentimento e reatando e descobrindo laços ainda não percebidos. E esta não é mais que uma outra prova do maravilhoso e misterioso fluir da vida que nos carrega através de um sinfim de conexões e circunstâncias. Porém, de fato, nem sempre conseguimos o assentimento de todo como foi e de tudo como é. E chegar ao assentimento nem sempre se faz através do amor. Igual que a mãe, o filho é como é. O pertencimento é de todos. Estamos falando de pessoas que estão em diferentes momentos das suas existências, mas o pertencimento se adquire na concepção. Jogar todos esses papéis de forma certa e completa ou de forma parcial ou errada são só algumas das possibilidades. A verdadeira ciência dos relacionamentos procura manter o equilíbrio e a harmonia. Mas quando isso não é possível, esta ciência deverá ter opções e condições como para olhar com amor e respeito para o sistema e achar um movimento de solução que destrave o fluxo da vida e traga soluções satisfatórias para todos os integrantes. Estas soluções sempre serão possíveis através do que acontece no coração de cada indivíduo, assumindo seu papel no sistema e aceitando suas responsabilidades, assim como as consequências dos seus atos. Sem a disponibilidade para esses movimentos individuais, não haverá solução para os conflitos e emaranhamentos, e estes continuarão agindo sobre as próximas gerações. O relacionamento mãe-filho, com qualidade sistêmica, está na base da pacificação, do sucesso e da felicidade. Vamos a continuar um pouquinho mais. Um grande abraço a todos, muita luz e até.